Olá, pessoal. Boa noite. Eu virei aqui sem querer. Vocês estão me ouvindo, gente? Só falem pra mim se estão ouvindo, como está. Só para eu ter o retorno aqui de vocês. Se vocês estão me ouvindo certinho. Me dê um ok, por favor, se vocês estiverem me ouvindo. Então ok, agora eu vi. E aí, gente, como vocês estão? Me conta um pouquinho como que tá essa quarentena, o que vocês estão fazendo, um pouco desses sentimentos, né, que se passam aqui internamente, muita coisa acontecendo, né? Me falem um pouquinho como que vocês estão. Hoje o nosso objetivo é falar um pouco dos medos, das incertezas e de como, gente, pequenas atitudes no nosso dia a dia, através de atitudes simples, a gente consegue amenizar um pouquinho de todo esse sofrimento, de toda a ansiedade, angústia, né, que vem surgindo aqui internamente e de como que a gente pode fazer também para aumentar a nossa autoconfiança, né, diante desse processo, a nossa confiança de que as coisas podem e vão mudar. Então, nós vamos trabalhar um pouco sobre isso hoje, porque eu tenho percebido, e isso é algo que me deixa muito reflexiva, quando eu escutei esses dias nos noticiários, que mais pessoas, na verdade, vão morrer por depressão, por todo esse sentimento, né, que a gente vibra de negatividade, sem nunca terem sido infectadas pelo vírus. Então, eu acho que é um momento urgente, né, da gente falar sobre isso, da gente conversar, da gente entender o que se passa internamente, no nosso entorno, para que a gente realmente possa tirar proveito desse momento, gente. Não adianta, né? Algumas pessoas postaram, e foi algo que eu até postei hoje também, enquanto a gente não aprender com esse momento, o negócio não passa, né? Não adianta, se a gente não tirar aprendizados com tudo que tem acontecido, gente, aqui foi um momento de quarentena que nos angustiou, que nos gerou ansiedade, que teve seus impactos, porque nós seremos impactados, mas que dificilmente trouxe um movimento de mudança para a gente fazer isso aqui, ó. Eu falo que o nosso movimento é fazer isso aqui, né? É abrir os nossos horizontes. Preocupado com minha filha de 5 anos nesse contexto atual. Nós vamos falar de tudo isso, viu, Simone? Eu fui conversando e meninas que estão entrando, eu fui conversando com algumas pessoas durante esses dias e hoje muitas colocaram sobre os medos. Eu anotei os principais medos aqui, as incertezas. Oi, gente. Ansiedade, nervosismo, e isso está atingindo meus filhos, porque certamente atinge, né, gente? Então, hoje nós vamos falar de tudo isso e aí eu queria combinar com vocês da seguinte forma. Eu preparei aqui, né, sobre um pouco dos medos, das incertezas diante desse momento. Oi, 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 quem tá entrando, muito obrigada, viu, gente, pela atenção. Ei, Thaís, obrigada por estarem aqui, né, dedicando o que de mais importante vocês têm, né, que é o tempo de vocês. Obrigada, Júnior, Fabrício, Camila, Luciana, Suelen, uma galerinha que eu fui vendo aí, Diego, Marcela, obrigada mesmo. Então, vamos começar? Então, eu queria combinar o seguinte. Boa noite, mãe da Lu, tudo bem? Como é que os meninos estão aí? Essa quarentena de vocês, né, tá amenizando um pouquinho o coração, né? Junto com os meninos. A Carla, psicóloga, né, gente? Sou psicóloga da Gussen.
é a Clínica de Cuidados Avançados, e eu tô aqui hoje também em nome da Gussen, para que a gente possa realmente cuidar daquilo que a gente mais precisa, né? Que é o primeiro de tudo, que é da nossa saúde mental, e posteriormente para a gente cuidar de todo o entorno, né? Que também faz parte dos nossos cuidados. Então vamos lá. O que eu queria combinar com vocês? Eu preparei vários medos aqui, né, sobre pessoas que me mandaram, né, então eu fiz uma lista aqui dos principais e depois preparei também essas atitudes simples que nós podemos ter para que a gente possa amenizar um pouco dos impactos. E aí, no final, quem ainda tiver dúvida, quem ainda quiser trazer algum medo, algo que tá aqui, ó, porque o nosso objetivo é conversar, não quero falar sozinha não, quero que a gente troque. Então, algo que tá aqui, que tá muito pesado, gente, falem, né? Vamos conversar, é o nosso momento, né? O orgulho é meu, Lívia, assim, eu que me sinto honrada e grata de fazer parte dessa equipe da Gussen, que eu tanto amo, profissionais tão empenhados que fazem o movimento, né, de pensar nesse próximo. Ei, Viviane, tudo bem? Aline, então vamos, gente. Primeiro de tudo, né, o que eu mais queria conversar com vocês no primeiro momento. Vocês conseguem entender todo esse movimento que tem acontecido como um convite? Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Porque eu entendo que 2020, e conversem comigo, tá? Discordem, concordem, mas conversem comigo, porque é para ser um bate-papo. 2020 começou com uma vibração muito bacana, pelo menos a percepção que eu tenho. Com uma vibração de mudanças, de possibilidades da gente abrir, da gente olhar internamente, da gente buscar o autoconhecimento. Então, eu entendo que 2020 começou com essa energia muito bacana, né? Um ano do movimento, da reviravolta, né? Eu acredito que foi isso. E aí, o que eu vejo desse momento atual que a gente está vivendo? Eu entendo esse momento, gente, por tudo que eu estudo, por todo o processo de interiorização, de busca de autoconhecimento que eu tenho. Eu vejo que em vários momentos durante a nossa vida, e nos últimos anos eu senti isso muito forte, que vários de nós aqui recebemos convites individuais. Sabe assim, cada um foi tocado num determinado momento da vida para despertar. Despertar o seu ser, despertar para algo novo, despertar para olhar para dentro, despertar para fazer diferente. Então, acho que vários aqui, né, acredito que possam confirmar isso, começaram a se perceber, a olhar para dentro. E eu entendo esse momento como um convite coletivo. A primeira busca, gente, foi individual, mas agora só isso não é suficiente mais. Esse momento que a gente está vivendo é um convite coletivo, urgente, imediato, para a gente fazer dois movimentos que eu acredito que são essenciais para a sobrevivência do ser humano, que é o primeiro movimento de fazer esse processo de interiorização, que é o que nós estamos sendo forçados a fazer. Então, o primeiro movimento, ei gente, ei Túlio, ei Amanda, tudo bem? Ei Paula, Rosângela, Marília, esse processo de interiorização. Olhar para dentro, gente. E para dentro do que, Marcela, quando a gente fala? Para olhar para dentro de casa, para olhar para dentro da gente, para dentro dos nossos relacionamentos, para dentro de tudo aquilo que faz parte aqui, ó, do nosso meio, do nosso núcleo familiar. E aí, não viver, eu comecei a viver outra vida. Nós vamos falar sobre isso, Catarine. E aí, gente, esse convite, o que eu vejo? É um convite, forçosamente, numa sociedade em que impera a falta de tempo, é um convite pra gente parar, refletir e fazer isso aqui, ó.
Quais são os meus propósitos? Como que eu estou em relação aos meus valores? Se eu estou sendo coerente ou não? Se eu estou sendo alinhado ou não com os meus valores? Como que está dentro da minha casa? E isso eu quero falar aqui com vocês. Como que está dentro do meu relacionamento? Como que está a minha relação com os meus filhos? A minha relação com os meus familiares, com os meus amigos? Então, eu vejo isso como um convite. Primeiro, para esse processo de interiorização, de reflexão, né? De voltar para dentro. E o segundo, gente, um processo para a gente olhar o nosso entorno, de olhar para o outro, de olhar para o próximo, de cuidar desse outro. Então, para mim, esse movimento que nós estamos vivendo, que é um desafio, que é um momento de caos lá fora, é para que de alguma forma a gente olhe para tudo isso. Se a gente passar por esse processo sem olhar para tudo isso, gente, entende que não vai ter adiantado, entende que a gente não vai ter despertado para aquilo que esse momento está chamando a gente para refletir. E aí, o que eu vejo? Claro que novos cenários exigem da gente novos posicionamentos, novas atitudes, novos comportamentos, novos pensamentos. E aí é o lugar onde tudo começa, né? Onde começa, inclusive, os nossos sentimentos, os nossos medos, as angústias, as ansiedades. E eu preparei até uma foto para mostrar para vocês, uma foto que eu acredito muito nela. A imaginação, e é o que eu quero chamar do pensamento, é a metade da doença. A tranquilidade é a metade do remédio. E a paciência é o primeiro passo, né, gente? Para que tudo aconteça, para que o movimento realmente possa acontecer da forma que a gente espera. Então, gente, o que eu vejo com isso? Tudo começa aqui. Eu vejo que tem pessoas que é isso que eu falei assim, que vão ter grandes impactos sem nunca terem sido infectadas pelo vírus, dos impactos emocionais que esse momento pode trazer. Então, qual que é a grande reflexão para a gente começar a lidar com os nossos medos? O primeiro foco que nós precisamos ter é o foco naquilo que nós temos controle. O que nós temos controle? Gente, vamos começar a pensar. O que nós temos controle? E aí o meu primeiro convite é começar a falar com você sobre isso aqui, ó. Vamos controlar aqui. Pensamentos ruins vão vir e são reais, né? Porque nós vamos falar dos medos, os medos são reais. E eu não tô aqui para desqualificar medo, e eu não tô aqui para descaracterizar medo, para amenizar os impactos, porque nós vamos ter impactos. Eu tô aqui para a gente tomar uma decisão do que nós vamos fazer com isso. Qual que é a parte que nós podemos controlar? Primeiro de tudo, a gente começa a controlar aqui. Nós controlamos os nossos pensamentos. E a partir daqui, gente, ocorre uma série de movimentos. Porque aí meu pensamento, ele gera sensações emocionais que me levam para ação. Então, o primeiro passo é ter controle, é focar naquilo que a gente tem controle. Então, começar com os nossos pensamentos e fazer aquilo que é possível ser feito. O que é possível ser feito hoje, gente? Ficar em casa. Nós estamos colocando muito em prática isso que nós temos controle? Porque é isso que nós temos controle. Ficar em casa, tomar os devidos cuidados, lavar as mãos, passar álcool em gel. Isso nós temos controle, certo? E aí, outra questão, né, que eu coloquei aqui, que começa a surgir, né, vários movimentos que alguns já foram colocando aqui, né? Tudo isso que vem, gente, e vem... Ah, me dá um ok aí se o sinal tá bom. Porque a Maria Fernanda tá falando que o sinal tá caindo. Alguém me dá o ok se tá escutando tudo, porque pra mim não deu nenhuma falha, não. Só de um ok, gente, se vocês estão ouvindo, como que tá? Tá ok? Catarina falou que tá ok, está ótimo, ok. Então, vamos lá. Maria Fernanda, às vezes tenta desconectar o seu e ligar de novo, porque aqui pra mim tá tudo certo. Então, gente, outra questão. Os nossos pensamentos, quando a gente começa, né, a ter pensamentos, né, realmente negativos, nós vamos criar uma série de emoções. E aí, o que eu quero falar sobre os medos, gente?
acolham os medos de vocês. Os medos, eles são reais. Todos os medos que eu listei aqui são medos muito reais. Conseguiu conectar de novo, Júnior, depois que caiu? Ei, Priscila. Eu vou continuando, porque aqui tá ok, tá, gente? Aí, se tiver dando algum problema de sinal, vocês me falam aí, por favor. Os medos, gente, eles são reais. Então, não desqualifiquem os medos de vocês, né? O que nós precisamos de fazer? Aqui, num primeiro momento, acolher. O que é acolher esse medo? Não tenta forçar ir contra ele, não. Permita que o medo venha, permita que a ansiedade venha, permita que a angústia venha, né? Pode permitir. Toda vez que a gente tenta ir contra, aqui a gente acaba entrando num movimento que a gente não consegue sustentar. Então, permita, acolha. Eu tô sentindo medo mesmo, tô tendo vários receios, várias angústias. E aí, gente, quando você começar a olhar para todo esse cenário, comece a tomar decisões. Porque o medo, ele pode vir? Pode, não tem problema nenhum ter medo, não tem problema nenhum a gente ter ansiedade, não tem problema nenhum a gente se angustiar. Mas nós podemos fazer uma escolha. E qual que é a nossa escolha? Nós podemos deixar que isso entre na gente e nos deixar consumir de uma forma que a gente não sustente e que a gente paralisa, porque o medo, ele é real, ok. Ele pode nos paralisar e aí a gente não dá conta de fazer nada, a gente não dá conta de levantar da cama, a gente não dá conta de fazer as nossas atividades rotineiras, a gente só pensa em coisas ruins, a gente abaixa a nossa imunidade, a gente fica suscetível, né, a entrada não só do coronavírus, mas de outras doenças também. Ou esse medo, gente, ele pode nos impulsionar. O medo, ele também serve para nos impulsionar, para nos proteger, para nos fazer ir adiante, para a gente pensar além, certo? Então, qual que é a decisão que a gente toma? Porque as emoções, elas vão vir, entende? As emoções, elas vão vir, a gente não controla o que vai vir. As emoções são respostas do nosso cérebro diante de uma determinada situação. Mas nós controlamos o tipo de atitude que nós vamos tomar diante das nossas emoções. E aí é que está a nossa escolha. Ou de paralisar, ou de mesmo com medo, tô sentindo aqui, não sei se vai dar certo, mas vamos fazer uma tentativa? E aí é que eu vou falar de vários medos e de coisas que nós podemos fazer, né, nas nossas atitudes simples do dia a dia, para que a gente consiga amenizar um pouco de tudo isso que está acontecendo. Então, aqui, ó, nós não vamos, né, brigar contra o medo, nós vamos acolher tudo que vier, vem medo, vem ansiedade, vem angústia, vem tristeza, pode vir, mas diante disso nós vamos tomar uma decisão. E aí, entende, gente, que todos os dias a gente toma decisão diante das nossas emoções, só que muitas vezes a gente não traz para o nível da consciência. E aí, o meu convite é o seguinte: olhem para dentro, percebam o que vocês estão sentindo e, diante disso, tomem uma decisão consciente. O que eu vou fazer diante do meu medo? Eu vou permitir que ele invada, me paralisando, porque algumas pessoas têm feito isso, paralisaram, né? Não dou conta nem de levantar da cama, né? E outras estão o seguinte: tá, ok, tô com medo. Eu, inclusive, estou com medo. Por quê, gente? É desconhecido. E diante do desconhecido, o medo é uma emoção válida, real, procedente. Mas e aí? E o que eu posso fazer? E aí, o que eu posso fazer está voltado para quê, gente? Hoje. O que eu posso fazer hoje? Um dos medos que foi colocado aqui é em relação ao medo do futuro. Como que vai ser o futuro, né? A insegurança do que está por vir. Gente, entende que esse medo é um medo real e não é de hoje? Sabe por quê? Porque a única coisa que nós temos verdadeiramente é o momento presente, é o agora. O futuro sempre foi uma ilusão nossa. Nós temos uma percepção errada, deturpada, enviesada de que nós controlamos esse futuro. Mas ele nunca foi controlado por nós, né? O futuro, ele sempre foi incerto.
e vai continuar sendo incerto. Agora, eu tenho como controlar o futuro? Não tenho. Mas o que eu tenho como fazer? Controlar o que hoje eu posso fazer. Porque é a única coisa que nós temos é o momento agora, é o momento presente. Então, o futuro, ele continua incerto, né? E não é agora, nesse momento de caos, nesse momento desafiador. Ele sempre foi incerto. Mas agora parece que a gente perdeu ainda mais essa percepção de controle, né? Porque nem as tomadas de decisão hoje nós estamos sendo protagonistas, né? Como eu falei, nós estamos sendo forçados a ficar em casa. E aí, Cristiano, quando você fala que seu esposo está com muito medo, né, de passar mal, de ficar doente, de ficar sozinho, olha só como que, até quando eu falo desse convite da gente olhar para dentro da nossa casa, gente, como que nós mulheres, como que, né, os nossos cônjuges, os homens, como que a gente precisava de ter esse tempo de olhar para nossa casa? Sabe por quê, gente? A casa não é só essa construção aqui, ó, material, não. A casa, ela é reflexo da energia que a gente atribui, do cuidado que a gente atribui. Nós somos co-criadores da nossa vida, do nosso ambiente. Então, entende que muitas vezes a nossa própria casa não emana energias positivas. Por quê? Porque o momento que a gente está em casa é um momento de quê? É um momento que a gente chega tenso do serviço, é o momento em que as discussões acontecem, é o momento que a gente não está atribuindo o devido olhar, né? Para cuidar daquilo que é nosso, para cuidar de um ambiente agradável do quarto, para a gente ter uma boa noite de sono, para cuidar daquilo que a gente coloca para dentro, né? Nem do nosso alimento, de pegar o alimento, do cuidado de fazer, do carinho, né? Com a preparação das refeições. Então, olha que momento maravilhoso para a gente olhar, inclusive para dentro da nossa casa, né? Dentro do nosso movimento interno. E é tão importante a gente trabalhar com os nossos sentimentos, gente. O que são os sentimentos, né? Na verdade, assim, as nossas emoções, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente faz, são energias. E energias que a gente faz isso aqui, ó, que a gente coloca para fora, que a gente coloca para o meio. E aí, recentemente eu contei aqui até numa live que uma pesquisa norte-americana feita em 1.500 empresas norte-americanas mostrando como que os sentimentos são contagiosos. Os nossos sentimentos, eles são contagiosos. O que isso significa? Que nós contagiamos, nós refletimos as nossas emoções para as pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, nós pegamos os sentimentos dos outros. Né? Eu até fiz um texto recentemente no Instagram falando sobre isso, né? Sobre o vírus do amor, dos sentimentos, de como que ele pode ter uma virulência ainda maior do que o coronavírus. Porque realmente os nossos sentimentos, eles são extremamente contagiosos. Então, gente, é importante a gente perceber tudo que a gente está sentindo, para que a gente possa trabalhar com isso, com os nossos sentimentos, tomar decisões conscientes, para que a gente contagie emocionalmente, né, as pessoas que estão ao nosso redor de maneiras positivas. Então, teve uma mãe que falou aqui logo no início da live, falando que está muito tensa, que está com muito medo e está passando isso para os filhos. Claro, gente, a gente passa isso, né? A gente transmite as nossas emoções para as pessoas que estão no nosso entorno. Mas aí o problema não é o transmitir. A questão é você acolher o seu medo, acolha. E acolher, gente, é permitir que ele venha, é não fazer esse movimento de lutar contra o medo, não. Acolha seu medo, deixa que ele venha, né? Reflita sobre isso. Medo de quê? Né? Quais são os medos reais? E o que eu posso fazer hoje? Né? O que está ao meu alcance? O que está dentro do meu controle fazer? Ok? Então, o medo do futuro. Então, gente, por si só, o futuro é algo incerto, né? O único momento que a gente tem poder real de atuação é o agora. Futuro a gente nunca teve poder de atuação, só que a gente conserva uma certa ilusão de que a gente controla o futuro, mas isso não é real, né? Então, que a gente faça hoje aquilo que a gente consegue, o melhor que a gente dá conta, tá, gente? Porque eu vejo muitos movimentos, né? E hoje a Maria Fernanda até me mandou, que eu achei super pertinente,
a Maria Fernanda é nossa endócrina lá na Gussen, me mandou uma mensagem falando exatamente isso, assim, a gente pode fazer muitas coisas nesse momento, né? A gente pode aproveitar para fazer atividade física, para arrumar a nossa casa, para brincar com os nossos filhos, para fazer um tanto de coisa. Ou a gente pode se permitir simplesmente fazer nada, né? Ei, Jana, tudo bem, Flor? E isso também é válido, né? Se no meu momento, se no meu perfil, nesse momento atual aqui, o que eu posso fazer é nada, é me permitir aqui, ó, né, ficar em contato só comigo mesma, né, permitindo sentir, ok, desde que eu me sinta bem em relação a isso. Porque se tem algo me incomodando, gente, é urgente que a gente precisa fazer alguma coisa, ok? Um medo, gente, muito falado aqui, que foi o medo da morte e o medo das perdas, né? Entende que nós vamos ser impactados, gente? E eu não vou trazer nenhuma notícia diferente disso. Nós vamos ser impactados, ou melhor, nós já estamos sendo impactados com tudo que tem acontecido, né? Mas aí, mais uma vez, eu falo com vocês. Quando que a gente teve controle sobre a morte? Né? Quando que a gente teve controle sobre a morte? Quando que a gente teve controle sobre as coisas que acontecem ao nosso redor e que não demandam atitudes nossas e que não demandam ações nossas? Então, gente, entende que diante disso, nós podemos só focar no que a gente verdadeiramente controla, que foi o que a gente falou aqui, e aí eu controlo o meu isolamento social, e aí eu controlo os meus cuidados, mas controle sobre a morte nós não temos. E aí, diante disso, me vem uma questão que parece que é um movimento, né, até paradoxal, mas um movimento aí passivo, mas eu não vejo como passividade. Vocês já pararam para pensar, gente, sobre a aceitação? Como que nós precisamos trabalhar a aceitação? Nós não estamos acostumados a aceitar, né? Não nos é permitido, né, aceitar. Não, eu não aceito, eu preciso de fazer alguma coisa com isso. E aí, diante de algumas questões, né, porque aí eu me fiz essa pergunta, né? E diante daquilo que eu não controlo? E o que eu não controlo? O que eu faço, gente? O que a gente faz diante daquilo que a gente não controla? Então, diante daquilo que a gente não controla, eu tenho 4 coisas para falar para vocês. E aí, o que vocês têm para falar para mim? E diante daquilo que eu não controlo, como a morte, por exemplo, o que a gente faz? O que vocês acham que nós podemos fazer? É o que a Jana falou, e a Jana tem uma vivência, né, Jana? Que eu não quero nem falar muito, porque senão eu me emociono, né? Não tem problema emocionar, mas não é o momento agora. Mas a Jana passou por isso, né? Sobre essa falta de controle da morte, é o que o Júnior falou, que nos pega de surpresa, algo inesperado, né? E que mais uma vez a gente tenta, né, controlar de alguma forma. Então, diante daquilo que a gente não tem controle, gente, que ó, primeiro, trabalhar a nossa aceitação. E para a gente aceitar, o que nós temos que fazer, gente? Entregar e confiar. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, né, a grande parte que eu conheço, tem algum tipo de fé. Não falo de religião, falo de fé. E entende que nesse momento é muito difícil a aceitação da morte, extremamente difícil. Mas aí entende, gente. Oi, voltei, deu uma baixa aqui de conexão. É onde a gente realmente precisa de colocar em prática a nossa fé, porque a gente fala sobre fé, falamos muito sobre fé, mas vivenciamos pouco a fé. E aí, o que eu vejo? Diante daquilo que eu não controlo, é o momento de vivenciar a minha fé. E vivenciar a minha fé é aceitar aquilo que eu não tenho controle, entregar e confiar que dias melhores virão. E confiar
que foi muito bom o tempo que eu tive oportunidades, que eu estive próximo e que eu tive relações genuínas. E eu entrego, né? E aí, gente, entende como que é importante, inclusive nesse momento, a gente falar sobre as diferentes formas de amor? Sabe por quê? Porque a gente controla sobre o isolamento social, por exemplo, mas o isolamento não é sinônimo de solidão. Entendem isso? Isso eu acho que precisa ficar muito claro para todas as pessoas, né, que estão sozinhas em casa, ou que estão se sentindo distante das pessoas com quem realmente gostariam de ter contato. Isolamento social é diferente do estar sozinho. E aí, olha que oportunidade maravilhosa também que nós temos da gente falar sobre o amor, demonstrar sobre o amor de diferentes formas, né? Por isso eu fiz uma série aqui no Instagram, fiz uma série no Instagram sobre as 5 linguagens de amor, fazendo um vídeo para cada uma das linguagens de amor. Isso, olha só o que a Jana falou. E o confiar, e o aceitar, e o entregar, e viver a nossa fé, que são as 4 coisas que eu queria falar para vocês, gente, é confiar que, inclusive, a gente pode seguir em frente e ser feliz. É permitido ser feliz, mesmo na ausência de uma pessoa tão querida. É permitido ser feliz. É tão engraçado você ter falado isso, Jana, porque esses dias eu e meu marido conversando e a gente está muito impactado também, né, com todos, com tudo isso. E aí a gente foi conversando, ele falou assim, Marcela, parece que eu não estou me permitindo rir, que eu não estou permitindo achar graça, que eu não estou permitindo nem rir das piadinhas, ele gosta bem de bater uma capa, parece que eu não estou me permitindo. E aí foi o movimento que a gente fez aqui em casa, que a gente conversou sobre tudo isso que eu estou falando para vocês, foi o movimento que a gente precisou fazer aqui em casa. Eu fiz uma reunião, nós 4 em família, inclusive com as 2 pequenas, né, pra gente, primeiro, repensar em todos os nossos papéis dentro de casa, na forma de cada um contribuir dentro de casa, né? Inclusive, gente, marido arrumando cozinha, marido colocando roupa para lavar, estendendo roupa, né? Eu fazendo almoço todos os dias. E olha só, olha que engraçado, gente, e tá me vindo tanto de flash aqui. Quando eu casei, eu falei assim, gente, o quanto eu queria, sabe, esse momento do casamento, da casa, de fazer uma comidinha gostosa, de preparar um suco, de preparar uma salada. E o quanto nós nos afastamos disso. Não que isso não seja bom, né? Porque eu gosto de ter minha profissão, né? Eu adoro o meu trabalho e não vou me desconectar dele nunca, né? Porque eu realmente faço aquilo que eu amo. Mas olha como que é importante ter esses momentos para a gente olhar para dentro, sabe? Para ter uma relação com a comida, para ter uma relação com a nossa roupa de cama. Hoje eu fiz um movimento aqui em casa, troquei todas as roupas de cama, bati cheirinho né, aquelas águas perfumadas em todas as roupas de cama, coloquei a colcha que eu mais amo, que foi a primeira colcha que eu comprei quando eu casei, que é toda colorida. Então, entende esses cuidados que muitas vezes a gente vai delegando para o outro. Por exemplo, tem uma funcionária aqui em casa que faz esses movimentos, mas que é importante a gente retomar de alguma forma, gente, porque é a energia que nós estamos transmitindo para a nossa casa. É a energia que nós estamos criando para o nosso ambiente e que a gente está refletindo para os nossos filhos, que a gente está refletindo para a nossa relação conjugal. Então, entende que tudo isso que a gente está falando, olha só, são coisas que nós somos obrigados a olhar para isso, né? E a gente se descobre, né, Lívia, como você está falando, assim... me descobrindo na cozinha, na arrumação, na roupa de cama cheirosa, pra gente dormir melhor, nos cuidados com os filhos, várias coisas que no dia a dia nós vamos delegando. E não tem problema delegar, tá, gente? Não é disso que eu tô falando. Mas entende que nós precisamos de começar a equilibrar alguns pontos que são importantes, que a gente tenha o nosso olhar, né? Que tenha o nosso cuidado, porque é energia que a gente está colocando dentro da nossa casa, né? É a nossa construção emocional, é a nossa construção de memórias afetivas, é a nossa construção de laços. Então,
Isolamento social não é sinônimo de solidão. E aí que é o momento da gente se conectar com os nossos familiares, se conectar com aqueles amigos que fazem a gente rir, que fazem a gente se sentir bem. Ei, Hannah, há quanto tempo estávamos desconectados, né, desse contato de cuidados? O lado positivo de tudo é termos a oportunidade de viver tudo isso. Exatamente, eu tô assim... me redescobrindo nisso. Olha aqui, o Vinícius. Ganhei de presente da minha mãe um violão há uns 15 anos atrás. Hoje eu fiz a primeira aula e foi online. Vinícius, que eu arrepiei aqui agora. Me deu até vontade de chorar. Sério. Sabe por quê? Olha só, você falando disso, há um tempo que a Lavina vem pedindo pra colocar ela numa aula de violão. E aí, né, gente, aquele tanto de coisa de menino, de atividade, eu falei assim, não, vamos colocar. E a gente postergou um pouco, né, esse movimento. E aí ela começou a fazer aula, ela tinha feito aula um mês antes de todo esse movimento acontecer. E aí nesse um mês ela aprendeu 2 músicas, que são 2 músicas que têm nos nutrido, Vinícius, aqui em casa, que é a Girassol, né, que eu compartilho muito da letra dessa música, né, tenho muita história com isso. E o Trem Bala, né, gente? Eu falei assim, as 2 músicas que ela aprendeu são músicas que diariamente têm nos nutrido nesse momento, às vezes, de baixa de energia. E aí você falou isso, quando foi ontem, o meu marido pegou o acordeon que ele tem, que ele tocava, que tinha uns 5 anos que ele não mexia no acordeon. E aí ele foi tocar o acordeon ontem, né? E olha só, outra coisa que ele falou... que aí na hora que você colocou isso veio esse sentimento aqui. No domingo a gente fez tudo em casa, né? Assim, almoço e café e comida de novo e arrumar a cama e mexido com menina, que é trem. E aí no final do dia ele falou assim, Marcela, olha que interessante. Tem quanto tempo que eu quero passar um domingo inteiro dentro de casa? E a gente não faz essa escolha, né? Porque a gente pode passar o domingo dentro de casa? Pode estar ao nosso alcance. Mas aí nos finais de semana, no sábado é o momento que a gente vai para casa da minha mãe, no domingo na casa da minha sogra, que são momentos deliciosos também. Mas olha só, às vezes nesse forçar esse olhar para dentro que nós vamos redescobrir, gente, coisas que realmente têm valor. Então... a Vanessa falando, é muito difícil quando perdemos alguém que amamos com apenas 2 anos de idade, mas tudo passa e nós acabamos acostumando. Vanessa, sinto muito, mesmo assim, de todo o coração, porque é difícil até ser empático, né? Quando a gente pensa nisso, e eu acho que esse movimento do estar em casa tem feito muito isso com a gente, sabe, Vanessa? Nos colocando em contato com a nossa finitude, né? Com a possibilidade da finitude que a gente não para pensar. Mas sabe o que eu vejo de tudo isso, né? E quando você fala da sua resiliência, né? Que a gente fala que tudo passa e a gente acaba acostumando e aprendendo a nos permitir, né, Vanessa? A nos permitir sorrir, mesmo diante de tanta dor, né? Trabalhar resiliência, né? O copo cheio, copo meio cheio, copo meio vazio. O que nós estamos tirando de tudo isso, né, gente? Porque entrar em contato com a nossa finitude, com essa possibilidade, nos dá também um movimento, né? Uma vibração para quê? Para querer viver intensamente esse hoje, para querer nos conectar com as pessoas que verdadeiramente valem a pena, para a gente se distanciar de relações tóxicas, para a gente criar conexões com os nossos amigos, com... Hannah, mas tá me dando vontade de chorar toda hora. Me dá vontade de chorar, sabe por quê, gente? Porque eu sinto muito tudo isso, de verdade, assim. E aprender com a dor, né? A dor dá valor nas mínimas coisas. É isso que eu tenho visto a cada dia. Então, gente, entenderam? Porque agora mesmo, quando a gente estava aqui no café, eu e meu marido, a gente falou sobre isso. Ele falou assim, Marcela, quanto mais tempo demorar para a gente aprender qual que é a mensagem de tudo isso, mais nós vamos ficar, assim, ó, cultivando os medos, as incertezas, as inseguranças. Entenderam, né, gente? Qual que é o convite desse momento? O convite é esse, é na simplicidade, né? O convite é estar aqui com o nosso filho e curtir. O convite é
mesmo diante do afastamento, poder mostrar para os nossos pais, para os nossos avós, para os idosos, para as pessoas ao nosso redor, como que nós amamos cada um deles, né? Manifestar de diferentes formas, através de diferentes linguagens de amor, todo o nosso sentimento. Então, é momento de conexão, né? Então, esse é uma forma da gente trabalhar o medo, né? Da morte e aquilo que a gente não controla, né? Então, aceitar, entregar, confiar e vivenciar na prática a nossa fé, que a gente tanto fala, mas que às vezes a gente não vivencia, né? Deixa eu ver um outro medo aqui. Desacelerar, né? Vamos ser gratos por tudo isso, assim, eu tenho certeza, eu acho que já estamos sendo, né? Eu já tô colocando muita gratidão em cada movimento que eu faço internamente aqui na minha casa. Desde o movimento, assim, de trocar uma roupa de cama, de poder fazer uma comida, apesar de que eu tô sem criatividade. Quem tiver receitas de almoço prático para fazer, pode mandar, viu, gente? Que eu, assim, ó, tô topando. Outro medo aqui, gente. Medo, algumas pessoas colocaram, né? Medo de ficar doente, de ter que ser hospitalizado, ou, né, dos filhos de alguém ter que ser hospitalizado. E aí, sabe o que eu falo? A principal forma da gente trabalhar toda a nossa imunidade nesse momento, gente, é o quê? Me contem, qual que é a principal forma da gente manter nossa saúde mental trabalhando a nossa imunidade desse momento? Com uma palavra. Quem acerta? Quem dá mais? Com uma palavra, qual que é a nossa forma de nos manter saudáveis mentalmente e, consequentemente, né, saudáveis em termos da nossa saúde física? Relaxar, né? Que é um pouco disso também, Vinícius, faz parte. Que é o quê? A fé, amor, positividade. Ei, Jana, tudo bem? Fé, amor. Sabe o que eu diria? Tudo isso faz parte do que eu tenho para dizer. Autocuidado. Gente, quando a gente fala autocuidado, nós estamos falando o quê? De trabalhar a nossa saúde, né, física. Atividade física que eu já faço, né? Trabalhar a nossa paciência, trabalhar a nossa saúde mental, o quê? Que o Júnior falou aí, uma boa leitura, assistir um bom filme que traz mensagens de positividade, de fé, de amor, de tudo isso que vocês falaram. Então, quais são as formas que nós temos, gente, de manter a nossa imunidade? E aí eu falo, lá no meu música suave, rezar muito, pedir proteção, serenidade. Lá nos meus destaques, gente, no Instagram, tem um destaque lá que eu falo só sobre doença, porque eu tenho um olhar muito específico em relação à doença. A doença é qualquer tipo de desarmonia interna e que a gente, de alguma forma, reflete isso através da nossa saúde física. Então, para mim, a doença, ela não começa na desordem hormonal, orgânica. Não adianta, assim, de tudo que eu já estudei sobre doença, a doença começa aqui, ó, na nossa saúde mental, na nossa desarmonia em relação, né, aquilo que é nosso valor e aquilo que a gente está praticando. Às vezes a gente está inserido em situações que não estão acomodadas de acordo com o que a gente realmente pensa, do que a gente realmente gostaria. Então, gente, a forma da gente manter a nossa saúde mental e a nossa saúde física, né, com equilíbrio, é trabalhar a nossa imunidade em termos do autocuidado. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos pensar de que forma que a gente pode trabalhar os cuidados com a gente. Leituras, né, boas leituras, leituras que levem, né, para ações positivas ou que tragam mensagens positivas, né, tempo de qualidade. Aí, tempo de qualidade foi o que o Vinícius falou. Que forma que eu consigo relaxar? Que forma que eu me nutro de amor? De que forma que eu encho o meu tanque de amor? Então, da forma de cada um, né? Ouvir uma boa música, como o Júnior falou, assistir um filme, assistir uma série, ou mesmo, como a Maria Fernanda me mandou hoje, fazer nada. Sabe, ter aquele tempo assim,
para fazer nada, só de estar em contato comigo mesmo e tá tudo bem. Então, procure num determinado momento do dia, gente, de ter formas para que vocês mesmos possam, né, se nutrir de amor, né? Então, esse é o medo real. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui, gente, antes de eu virar minha página aqui. Novos cenários, novas posturas, tudo que pensamos, que fazemos vira energia e isso reflete no ambiente, nas pessoas ao nosso redor, acolher as nossas emoções, os sentimentos são contagiosos, então vamos cuidar dos nossos sentimentos, trabalhar a nossa imunidade, a nossa saúde mental, a conexão, né, com familiares, com amigos que acrescentam, cuidado, né, com relações tóxicas. E aí, gente, outro medo, né, muito constante, muito real. Medo dos impactos financeiros. Gente, entende que nós estamos sendo impactados? E vamos ser impactados mesmo. E aí é um momento que, primeiro de tudo que eu faria, pensar no nosso caixa. O que é pensar no nosso caixa, gente? Quais são as formas da gente equilibrar o nosso caixa? Ou a gente aumenta a receita, ou a gente diminui custos, certo? Para muitos, não vai ser o momento de aumentar a receita. Então, vamos diminuir custos. Então, vamos repensar nas coisas que a gente faz, vamos repensar no uso das coisas dentro de casa, né? Desde a alimentação, desde a quantidade de café que a gente fazia, que sobrava um tanto, que agora a gente vai acertar aí essa receita e diminuir, até mesmo todos os movimentos em torno que nós precisamos de repensar para que a gente mantenha minimamente equilibrada a nossa questão financeira, né? E para possibilidades de aumentar a nossa receita, gente, é urgente, nós vamos ter que reinventar depois dessa crise, né? É o momento da gente se reinventar de várias formas, né? Através das mídias sociais, através do repensar várias posturas nossas, repensar inclusive do nosso trabalho. A gente trabalha com aquilo que a gente tem força, daquilo que a gente gosta, daquilo que é nosso propósito de vida. Então eu acho que é o momento da gente se reinventar em relação a várias questões, né, sobre o bem material, sobre qual é a real necessidade em ter, né, Vinícius? É isso. Inclusive, essa foi uma pauta, né, minha e do meu marido. Disse assim, eu falei assim, gente, nós precisamos de repensar, porque por que a questão material pesa tanto pra gente? Claro que pesa porque a gente vive num mundo capitalista que nós somos aculturados assim, né, gente? Ok. Mas porque o nosso padrão e a nossa referência tá sempre no outro, né? Aí o outro tem isso, o outro tem aquilo, o outro conquistou tal coisa e a gente vai vivendo nessa aceleração, às vezes não por uma busca interna daquilo que a gente realmente gostaria, mas de uma comparação constante com o outro. E aí, gente, quer comparar? Pode comparar. Compare com você mesmo, com o melhor que você pode fazer, com o seu potencial. Eu estou fazendo isso aqui, mas eu tenho potencial para fazer isso aqui. Então, eu posso ir além? Posso. Então, é o único tipo de comparação que é válida. Desenvolver habilidades, né? Já adotamos aqui em casa, né? Economia, porque está só começando mesmo. Então, nós vamos ser impactados e é importante a gente olhar para tudo isso realmente com mais consciência do que em qualquer outro momento, né? E aí começar a negociar, né, gente? Negociar até internamente, dentro de casa, com as crianças, né? Do que vai ser possível, do que não vai ser, de onde que nós vamos cortar algumas coisas. Então, nós vamos precisar de fazer alguns tipos de negociação, sim. E aí, gente, eu trouxe aqui outras atitudes, né? Simples, atitudes assim, corriqueiras do dia a dia que nós podemos fazer para que a gente mantenha a nossa autoconfiança e para que os nossos medos não nos paralise, e sim que nos impulsione para que a gente possa abrir possibilidades, para que a gente possa desenvolver habilidades, né, para que a gente possa passar por esse momento com menos impacto, amenizando os impactos, porque nós vamos ser impactados por isso. E é necessário que sejamos, né? A gente já entendeu qual que é esse convite. Então, gente, é focar naquilo que a gente tem controle. Uma coisa que eu acho muito importante. O que nós estamos colocando para dentro? Porque aquilo que a gente está colocando para dentro é o que, de alguma forma, nós vamos processar e que nós vamos refletir para fora. Então, o que nós estamos colocando para dentro? De alimentação, de informação, e aí é o principal ponto.
Entende que nós estamos sendo bombardeados por todos os acessos que nós temos com informações? E aí, sejam elas fakes ou não, nós estamos sendo bombardeados com informações. E aí, gente, muito importante, no segundo dia da quarentena, foi até um dia que eu falei isso aqui, eu acordei muito mal. Porque eu acordei, a primeira notícia que eu vi, porque eu tenho um aplicativo que me dá notícia, né, constantemente sobre o que está acontecendo, as principais notícias do mundo. E aí a primeira notícia que eu vi é isso, primeira morte no Brasil por coronavírus. Aí, gente, aquilo já desceu daquele jeito. E aí eu tava super firme até um dia anterior. E aí eu vi que durante o dia, foi no segundo dia de quarentena, eu fiquei mal, eu tava menos paciente, eu tava menos confiante. E aí eu fui, né, toda hora, olhando informação. E agora? E onde que foi? E como que foi? E quem que é o paciente? E aí foi, né, durante o dia todo. E aí eu tomei uma decisão a partir do dia seguinte. Eu olho informação uma vez no dia. E geralmente essa informação que eu olho é à tarde. Eu não acordo e pego o celular, né? Não é o primeiro movimento que eu faço, né? Não, na verdade eu pego o celular, mas para fazer meditação, para olhar, né, o meu cronograma de atividade, para atualizar a mensagem, mas não pego a título de informação mais. E nem antes de dormir. Porque ou a gente alimenta, né? A gente coloca para dentro no primeiro momento esse tipo de informação, ou a gente vai dormir com essas informações na cabeça. Então, determine um horário do dia para ter informações confiáveis, de qualidade, vá numa fonte que você confia. Isso é suficiente para você ter todas as informações que você precisa. A água é capaz de captar intenção, então coloquem a intenção que precisa todas as vezes que beber. Aqui, olha o que a Gabi está falando. Gente, prática simples e saudável. Que a água é capaz de captar nossas intenções. Então, toda vez que a gente beber água, e bebam muita água, né? Essa é uma outra dica importante. Vai bebendo água e colocando todas as nossas intenções de trazer paz, de trazer saúde, alegria, que de alguma forma a gente está ingerindo isso, né? Então, cuidado com o que a gente está ingerindo. Então, informação uma vez no dia. Uma outra coisa, gente, minimamente mantenham alguns pontos da rotina de vocês. Não deixem para acordar 10 horas da noite, 10 horas da manhã. Não fiquem de pijama o dia inteiro, sabe? Estabeleça um horário para acordar, escove o dente, troque o pijama, né? Coloca um brinco, pode colocar a mesma roupa uns 2 dias direto, né, gente? Porque a gente tem que economizar aí roupa para lavar. Mas faça um movimento, né? Faça um bom café da manhã. Tome o café da manhã exercendo a presença, né? O mindfulness, né? Que é estar no momento presente. E aí, gente, se abra para algumas atividades no dia. Se você já fazia atividade física, né? Em algum movimento, às vezes não precisa ser uma atividade rigorosa, né? Mas uma atividade que te coloque em movimento. Tire um tempinho do dia para estudar alguma coisa da sua área de atuação, né? Às vezes você é impossibilitado de fazer alguma atividade dentro de casa, mas então vai ler sobre alguma coisa, vai ler sobre alguma possibilidade, sobre oportunidades. Então, mantenham pequenos movimentos na rotina para que vocês se sintam vivos. É isso, né? Já a gente está isolado, mas a gente não está paralisado. A escolha de estar paralisado é nossa, né, gente? O isolamento foi forçado, né, necessário, que a gente já entendeu qual que é a mensagem. Mas a escolha de se paralisar, ela é toda nossa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Até hoje, eu não tive muito tempo, assim, sobrando. Falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Por quê? Porque eu tenho, de alguma forma, preenchido os meus tempos. E é preencher meus tempos de forma de qualidade. Eu estou produzindo conteúdo porque eu sei que é importante para as pessoas nesse momento e é uma forma que eu consigo contribuir. Eu estou lendo livros que eu gosto. Eu estou sentando para brincar com as meninas. Estou fazendo almoço, hoje nós fizemos bolo, então nós estamos ocupando o nosso tempo com coisas que realmente trazem valor pra gente. E não é todo mundo que precisa fazer da mesma forma, mas isso eu entendi que faz sentido para mim. Estar em movimento trabalha com meu potencial, né, de pensamento, meu potencial intelectual, e eu preciso disso. Mas se para você o movimento
é se aquietar mesmo, né? Paradoxo, né, gente? O movimento é se aquietar. Mas é isso aí. Se para você o movimento nesse momento que precisa ser feito é de dar um tempo, de se aquietar, aqui tá tudo bem também, ok? Vocês não precisam fazer todos os cursos online disponíveis, vocês não precisam fazer atividade de segunda a segunda, né? Vocês podem estabelecer aquilo que é importante, mas façam algum movimento para manter minimamente uma rotina ativa, porque o ficar na cama até mais tarde, o não fazer muita coisa, também faz com que a gente permita que o medo entre e fique ali, né? Que a gente permita cultivar esses sentimentos, né? Vivenciar, entender nossas emoções, né? Ai, meu pai, gente, falando que tá lanchando e me vendo, né, pai? Podia mandar um lanche bom pra nós. Tô brincando, esses dias ele até mandou mesmo, gente. Outra coisa, cuidado, né, gente, com os eletrônicos nesse momento, que eles têm uma capacidade imensa de tirar a nossa energia, né, para aquilo que é realmente importante. Então, vamos canalizar a nossa energia para aquilo que realmente é importante. Se, né, na conexão com os eletrônicos, com as mídias sociais, a gente consegue ter isso, ok, mas que a gente vá direcionado para absorver isso, porque tem muita coisa, como nós falamos, nos bombardeando com negatividades, ok? Gente, eu quero só finalizar com vocês daqui a pouquinho, mas eu vou encerrar, porque vai fechar a 1 hora, senão eu não consigo deixar gravado. Vou deixar gravado aqui às 24 horas e vou deixar gravado depois no Facebook e no YouTube também. No Facebook a minha página chama Marcela Linhares e no YouTube eu criei um canal, mas eu ainda não divulguei, mas chama Psicóloga Marcela Linhares. Então vai estar salvo nessas duas redes também, tá? Eu vou fechar e volto pra gente fazer o encerramento aqui de ter uma coisinha que é uma das coisas mais importantes, que foi um medo que até mexeu comigo, que eu quero falar pra vocês, tá? Tô voltando.